Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo logo após que você concluí-lo para os seus amigos e familiares, porque Deus vai falar com você e também falará com eles. Amém? Mas agora vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar que Deus não se agrada de pessoas inconstantes. Essas tais não agradam a Deus. Então, vamos lá? No livro de Salmos, no capítulo 81, do verso 13, olha só o que Deus comentou sobre o povo antigo de Israel. Acompanhe comigo. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, vemos que o povo de Israel foi muito inconstante. Ora eles davam ouvidos à voz de Deus e outrora eles já estavam rejeitando a palavra de Deus. Uma hora eles estavam andando conforme os mandamentos de Deus, mas em outrora eles já estavam totalmente desvirtuados dos mandamentos dele. Foi um povo muito inconstante, muito oscilante e sempre isso desagradou a Deus. Por quê? Porque como vemos aqui nesse capítulo e versículo, o querer de Deus para nós é esse, que nós venhamos a dar ouvidos à voz dele, que nós venhamos a andar nos caminhos dele, que é o quê? Que é os mandamentos dele, é a palavra dele, a instrução dele para nós. Então, esse é o querer de Deus para nós. Porém, infelizmente, há muitas pessoas cometendo esse mesmo erro que Israel cometeve. E nós não podemos cometer esse erro. Você, eu, nós temos que ser pessoas firmes. Isso que agrada a Deus. Pessoas decididas. Então, cada um de nós temos que decidir viver de conformidade com a palavra dele, que é o que ele quer para nós. Que nós venhamos a viver segundo os seus mandamentos, as suas instruções, viver de obediência com a palavra dele, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E por que isso? Porque ele tem o melhor para nós. Tanto nessa terra, que é o melhor dessa terra, mas sobretudo a vida eterna. Somente vivendo de conformidade com a palavra de Deus é que nós estamos caminhando em direção à vida eterna. Por isso Deus quer que nós venhamos a ser pessoas constantes no quesito de viver segundo a palavra dele, segundo o que ele nos deixou, os seus mandamentos, os seus estatutos, ou seja, a palavra dele. Então, olha só o que ele disse desse povo. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel tivesse me obedecido, se andassem nos meus caminhos. Israel foi um povo muito inconstante, muito oscilante, e é o que muitas pessoas têm sido ultimamente. Se você era oscilante, inconstante, meio termo, pingue não molha, esqueça, rejeite isso e decida agora a viver segundo a palavra de Deus. Você tem que ser uma pessoa decidida. Para começar, uma pessoa indecisa, uma pessoa que é inconstante, ela não consegue nenhum resultado natural nessa terra. Então, como então que ela vai conseguir obter a salvação? Para se conquistar a salvação, é necessário a fé em Jesus Cristo, a fé na palavra de Deus. E a fé não é inconstante, muito pelo contrário. A fé verdadeira que vem de Deus, que vem da palavra dele, nos leva a tomar decisões firmes, decisões concretas. Você está entendendo o porquê que Deus está nos instruindo a nós não sermos pessoas inconstantes? É isso que o Espírito Santo quer nos passar. Não podemos ser inconstantes. Por quê? Porque Deus rejeita pessoas inconstantes. Sabe onde está escrito isso? Vamos lá? Lá em Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 3, do verso 16, diz o seguinte, acompanhe comigo. Foi o próprio Jesus que disse: assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só o que Jesus está dizendo. Porque você é morno, você é inconstante. Esse morno significa pessoa em ser inconstante. Jesus disse, você não é nem uma coisa nem outra. Ora você é frio, ora você é quente, você é morno. Então, como assim? Se decida. É isso que Deus está dizendo. Nós temos que decidir, ser pessoas decisivas, decididas. Você está entendendo? Então, olha só, vamos repetir. Porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, te rejeitarei.
Jesus vai rejeitar todas as pessoas que foram inconstantes nessa terra. Uma hora queria saber de Jesus, outra hora já não queria. Uma hora a pessoa cantava um louvor adorando a Jesus, outra hora já estava rejeitando ele com as atitudes. Uma hora bendizia a Deus com a boca, outra hora já estava xingando, falando palavrão, falando coisas perversas. Isso é rejeitar a Deus, isso é ser inconstante. Então Jesus está dizendo que rejeitará essas tais. Mas entenda bem, Jesus não rejeita ninguém enquanto a pessoa está nessa terra. Por quê? Porque Jesus está de braços abertos para todas as pessoas, mas ele vai abraçar e agarrar todas aquelas que decidirem viver de conformidade com a palavra dele, ou seja, crer nele. Então, enquanto uma pessoa é inconstante nessa terra, ela tem a oportunidade de tomar a decisão concreta, de fato, de crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da vida dela. Porém, se a pessoa viver todos os dias dela nessa vida de forma inconstante, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, uma hora quer buscar a Deus, outra hora não quer saber de Deus, uma hora ela se interessa pela vida eterna, pela salvação, outra hora ela já não está mais nem aí, porque só quer saber das coisas dessa terra. Essas pessoas que viveram todos os dias da vida dela assim, de forma inconstante, nos dias do juízo, serão rejeitadas por Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês que vivem de forma inconstante aí nessa terra, quando chegar o dia do juízo, serão rejeitadas. Por isso nós não podemos cometer esse erro. Vamos ser pessoas firmes, concretas, decididas ao quê? A viver segundo a palavra de Deus. Porque Deus disse: amarás, pois, ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ou seja, com toda a nossa vida, de forma decidida. Amém? Então vamos fazer de conformidade com a palavra de Deus e dessa forma viveremos o melhor dessa terra que Ele tem para nós, mas sobretudo estaremos caminhando rumo à vida eterna, à salvação da nossa alma. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.